Alongamento. Muito chega para mim essa pergunta. São vários clientes, colegas, parceiros de profissão, profissionais de todas as áreas e perguntam a respeito de alongamento. Mas hoje em específico um cliente meu me perguntou isso e eu falei assim para ele, vou fazer um vídeo sobre isso, eu acho que as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso, tá? Se você quer saber sobre, poxa, será que eu devo alongar, será que eu não devo alongar, será que isso é bom para mim? Eu sugiro que você acompanhe o quadro comigo hoje. Eu me chamo Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta e se você não me conhece, toda semana eu posto bastante conteúdo aqui gratuito sobre exercício, lesão e um pouco sobre o meu tratamento. Hoje eu quero falar sobre um assunto extremamente polêmico e aqui não vou entrar muito na questão somente técnica para que todo mundo possa entender. Para você que é fisioterapeuta, para você que é educador físico e para você que só é meu paciente, que é cliente, que tem um conhecimento mais comum, tá bom? Para que todo mundo possa entender. Bom, vamos direto ao assunto, sem muita enrolação, falar sobre alongamento. Quando você, principalmente você profissional, seja fisioterapeuta ou educador físico, você objetiva alongar um tecido, na maioria das vezes o músculo no seu entendimento, você está buscando basicamente melhorar a forma com a amplitude desse tecido ele tem. A amplitude, a forma com que ele se alonga, de onde ele vai para onde ele vem. Tentando devolver a ele uma certa complacência, uma certa elasticidade, uma certa flexibilidade. Independente de qual seja o seu objetivo, eu quero que você agora se atenha ao tecido que você está tratando, tá bom? Ou melhor dizendo, que você está mexendo, movendo, beleza? Vamos falar ali, por exemplo, de um isquiotibial. Para você entender, o isquiotibial, para quem não conhece, pessoal, é um músculo de trás da coxa, tá bom? Quando você tentar alongar esse músculo, você está tentando afastar a origem da inserção dele para tentar reduzir a tensão, para tentar reduzir qualquer coisa que ele tenha. A finalidade disso é deixar ele mais alongado, mais amplo, mais flexível, correto? Beleza, pois é. O problema é que esse músculo, onde ele se fixa e onde ele se insere, onde ele sai e onde ele vai, são duas estruturas ósseas que respeitam ritmos e padrões de movimentos dentro de um sistema organizado do corpo que precisa estar organizado. O que isso quer dizer? Se você pegar lá, por exemplo, o quadril do cliente e ele estiver bloqueado e o joelho do cliente ele estiver livre, concorda que se você for lá e alongar esse músculo, vai haver uma sobrecarga mais a nível do joelho do que a nível do quadril. Pois a nível do quadril não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo, digamos assim, de perda de movimento. Ou melhor dizendo, o movimento todo está perdido ali. Nessa região do quadril o movimento está perdido. Automaticamente, quando você puxar aqui, aqui não se move. E aqui move demais. Isso agride o músculo. Então, já é um ponto que você tem que repensar. Talvez se a gente devolver o movimento para essa estrutura e para essa estrutura, o tecido ele funcione melhor. Beleza? O segundo ponto importante é você entender que o músculo, ele, no processo de crescimento dele, ele tem um determinado tamanho. Ele vai chegar num determinado tamanho que respeita a estrutura óssea. O osso respeita o músculo respeita o osso, correto? Mais pra frente a gente pode explicar isso mais a fundo. Então, se você quiser trazer ele além do fisiológico, que seria no alongamento, ele não vai aceitar, porque anatomicamente ele já é assim, nesse tamanho que ele está. Ok? Então também é uma coisa um pouco incoerente. Como se não bastasse, o que transfere a carga, e esse é o ponto mágico desse vídeo, o que transfere a carga do ponto A para o ponto B do músculo e do ponto B para o outro músculo no ponto C, para outra articulação no ponto D, enfim, que transfere não necessariamente esse músculo, e sim os seus envoltórios. São todos os envoltórios que a gente chama de fáscia. Para você que está em casa, a fáscia é como se fosse um pacotinho que protege cada fibra do seu músculo, cada conjunto de músculo, cada agrupamento muscular e cada região. A fáscia é encontrada no corpo inteiro, não só no músculo. Beleza? E a fáscia, colega agora educador físico, principalmente que gosta bastante de alongamento, e fisioterapeuta também, ela não é flexível como você imagina que é. Tampouco ela deve ser liberada como a liberação miofacial é. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas o que eu quero te dizer é que alongar esse tecido é impossível. Existem estudos que mostram que você colocando uma carga, pegando a fáscia aqui, imagina que aqui tem um pedaço de fáscia, colocando uma carga axial de 80 quilos, ela não dilata em nada, ela não alonga em nada, ela não é flexível. Ou seja, é totalmente incoerente você querer alongar, você não vai ter força alguma para isso soltar. Ok? Mais um motivo que não faz muito sentido o alongamento. Tá bom? Um outro ponto importante é assim, mas o meu paciente, ele tem, entre aspas, encurtado, ou o meu cliente da educação física, tem encurtado o isquiotibial direito e não o esquerdo. Pois é, muitas vezes esse encurtamento que você sente é chamado de espasmo protetor. Ele está ali tentando segurar algum tecido, proteger alguma região, poupar algum problema. Por exemplo, se o cliente tem... E isso aqui eu quero que vocês gravem bem, principalmente quem trabalha com lesão ou com exercício.
Se você tem uma hérnia de disco lombar, por exemplo, uma hérnia de disco em L5 lombar, e uma das formas de se descomprimir essa hérnia é fazendo uma retroversão pélvica ou uma flexão da coluna lombar, mas enfim, uma retroversão da pelve, para quem é leigo, quadril indo para trás, tá certo? Para poder abrir o espaço entre o nervo e aliviar a compressão. Qual é o músculo que puxa o quadril para trás? O isquiotibial. Então ele puxa para trás como um espasmo rápido e protetivo para evitar a compressão em lesões graves. Quer dizer, Murilo, que se eu alongar esse músculo na cadeia posterior, se o meu paciente tiver um histórico ou um início de uma hérnia, ou ter tratado uma hérnia, corre o risco de eu piorar o quadro? Me parece meio óbvio. Entendeu? Então, para que você consiga entender aí em casa, tem N motivos pelo qual eu não indico nenhum tipo de alongamento, sobretudo passivo. Ativo tem as suas indicações, mas sempre que o paciente ou o cliente, colega educador físico, tiver alguma dor ou limitação de músculo, eu acho que é interessante você pensar bem se ele não está com alguma disfunção. Talvez ele tenha perda da mobilidade de uma estrutura em relação a outra, uma mais, outra menos. Talvez ele tenha alguma alteração no tônus do músculo, que não é a força, não é a resistência. Em outro vídeo eu posso falar sobre o tônus do músculo. Talvez ele tenha um problema neurológico, como por exemplo um espasmo protetor. Ou não, ele tenha até uma atrofia neurológica desse músculo, que é algo extremamente mais grave. Para quem não entende em casa, é como se o nervo não inervasse mais o músculo. Ele está curto porque perdeu a inervação. É algo muito mais grave. Mas enfim, não faz sentido algum fazer alongamento, tão pouco antes, tão pouco depois. Ah, Murilo, mas os atletas de alto rendimento, toda vez tem essa história do atleta. Assim, ó, por via de regra, tá? Como preparação para o exercício, faça um aquecimento, ok? Aquecimento o que é? E isso os profissionais de educação física sabem fazer muito bem. É preparar um movimento que você vai fazer. Se você vai correr, preparar os músculos envolvidos na corrida para correr. Tanto com gestuais de movimento da corrida simulatórios, quanto exercícios localizados. Eu espero que todo mundo saiba o que eu acabei de falar, quem seja profissional. Beleza? Para você que está de casa, fazer um aquecimento. Beleza? Isso é indicado. Agora, final do treino, o cara está com bastante ardência muscular, bastante cansaço, bastante fadiga. Posso alongar, Murilo? Pode, mas cientificamente não tem muita informação, não tem muita validade, tá bom? Se você que é colega agora falando profissionais, se você que é colega profissional, seja fisioterapeuta, educador físico, ficou com dúvida acerca desse vídeo sobre alongamento, eu sei que ele é extremamente polêmico. Esse assunto eu debato dentro do meu curso a respeito disso, porque eu sei que é algo bastante tabu, bastante controverso para algumas pessoas e para outras é bem claro, não, realmente alongar é uma besteira, né? Mas se você tem dúvida, deixa para mim aqui um comentário no YouTube, me manda um inbox lá no canal do Instagram, né? Eu faço questão de responder, de ajudar a entender e argumentar a respeito desse assunto. Eu não faço alongamento passivo nos meus clientes, eu não trabalho com alongamento e eu busco sempre a causa daquele tecido estar, entre aspas, encurtado. Beleza? No mais, se você gostou do vídeo, faça a gentileza, compartilhe com seus colegas de profissão e você aí de casa que viu agora sobre como é um alongamento, que deve ser feito e que não deve ser feito, eu sugiro que você pense melhor se você está alongando. Beleza? No mais, muito obrigado.